Boa noite, Camila, Silvia. Esperar uns minutinhos para as pessoas irem entrando. Boa noite. Vão pegando papel e caneta que mais eu vou falar um pouquinho sobre o tema e depois nós vamos fazer um exercício, tá bom? Então já vão pegando para poder não deixar de fazer. Hoje o tema que eu separei para nós foi sobre a questão da clareza de atitude que a gente tem que tomar, né? E da gente sair dessa questão de se sentir perdido em alguma área da vida, entendeu? Porque a maioria das pessoas se encontram perdidos em alguma área da sua vida. E isso acaba atrapalhando as outras áreas, né? Porque o que muitas pessoas não sabem é que muitas vezes elas falam, eu quero estar organizado nessa área da vida, mas se ela não estiver organizada em equilíbrio em todas as áreas, vai acabar que uma hora uma vai atrapalhar a outra. Porque a primeira coisa que nós temos que nos trabalhar é o nosso eu. À medida que você tem seu autoconhecimento, que você está em equilíbrio com você mesmo, você consegue dominar suas emoções, você se conhece. Boa noite, Rick. Você se conhece, você vai poder saber que ferramenta, o que você vai utilizar para cada momento que você está passando, né? Porque todo mundo tem seus altos e baixos. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se autoconhecer, como eu falei, para a gente poder saber qual vai ser a melhor atitude para a gente ter naquele momento, né? Qual consequência que eu vou ter depois disso? O que acontece muitas vezes também? Como você vai poder utilizar aquela emoção para te favorecer? Boa noite, Maria Juliana. Então, à medida que a gente vai se autoconhecendo, a gente vai tendo a certeza e a clareza de que melhor atitude tomar em determinado momento, né? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas se sentem perdidas em alguma área da vida, porque, como eu já falei em alguns outros vídeos, porque a pessoa, o que aquela pessoa fez? Ela simplesmente se autoanulou. Ela se autoanulou várias vezes, ela disse sim várias vezes querendo dizer não. E isso é uma das formas que a gente acaba... Boa noite, Sueli Andrade. Acaba acontecendo o quê? Você se perde, porque você vai se autoanulando tantas vezes que chega uma hora que você não sabe mais quem é você. Boa noite, Mario Help. Você não sabe mais quem é você. Então a gente tem que saber, né? Essa questão de dizer os nossos nãos, dizer os nossos sims, de acordo com a nossa vontade, que é o que eu sempre prego, né, pessoal? E assim, o que acontece, como eu estava falando? A maioria das pessoas se sentem perdidas em alguma área da vida. E você tem que tentar se equilibrar para estar todas as áreas você se sentindo realizada. Porque, como eu falei, primeiramente você se sente realizado com você mesmo, né, de acordo com o seu autoconhecimento, é o seu eu. Depois que você consegue ter a sua questão, você vai para a questão dos relacionamentos, isso tanto amorosos como familiares quanto profissionais. Aí sim você vai conseguir, você se relacionando bem com você vai conseguir se relacionar bem com as outras pessoas. E depois disso que você com você conseguindo se relacionar bem com as outras pessoas, você vai ver a questão de você estar no seu propósito de vida, você estar no seu Dharma, na sua missão de vida, fazendo o que é a sua verdade, o que é a sua essência, para depois você ver a questão financeira. Isso é a questão se você for olhar, a questão de escala de evolução de consciência. E muitas vezes a pessoa está muito bem financeiramente, ela fala assim, Lara, mas muitas vezes a pessoa está muito bem financeiramente, mas a área amorosa dela está bagunçada, ppp, o que acontece? Você pode ver que a maioria dessas pessoas, elas podem até ganhar muito dinheiro, mas o dinheiro não fica com elas são muito endividadas, elas fazem muito dívidas, elas não têm
administração nenhuma com dinheiro. Então acontece muito isso, por isso que é uma escadinha de evolução. Primeiro você se relaciona bem com você, depois você vai para os relacionamentos, depois é a área profissional e depois é a área financeira. Se você deixar alguma lacunazinha, por isso que vai ter algum problema mais pra frente, compreende? Pessoal, quem tá entrando agora, eu tô pedindo pro pessoal pegar papel e caneta, não sei se vocês viram o story, porque eu vou fazer um exercício com vocês, pra vocês terem uma noção do mapa da vida de vocês, uma fotografia da vida de vocês agora. Então eu vou dar esse tempinho pra vocês pegarem o papel e caneta, enquanto eu tô explanando um pouquinho, né, sobre o tema, né, dessa questão das pessoas se sentirem perdidas, não ter clareza de que atitude tomar, né, não saber, ai, que passo que eu dou agora, eu tô perdida, não sei o que eu faço da minha vida. E esse exercício que eu aprendi, que eu vou passar para vocês, é uma metodologia de coaching que eu aprendi com o meu querido Jerônimo Temel, né? E aí o que acontece? Vocês estão se sentindo perdidos em alguma área da vida? Em que área que vocês estão se sentindo perdidos? Manda pra mim, escreve, pra eu poder já ter uma noção de mais coisas pra eu poder explicar pra vocês. Boa noite, Sônia, Pedro, Patrícia, Lâmina, entendeu? Eu vou falar pra vocês o quê? Vocês estão com papel e caneta? Agradecida, Lara. Vocês estão com papel e caneta já? Pra gente poder fazer o exercício? Porque nós vamos fazer esse exercício para vocês terem uma fotografia da vida de vocês agora. Para vocês terem noção de onde que vocês têm que dar mais atenção, do que está acontecendo. Nós vamos fazer um diagnóstico dessa questão, entendeu, pessoal? E o que eu vou querer que vocês façam agora? Vocês vão pegar e vão pegar nesse papel e caneta, esse exercício, ele chama os 7 potes da vida, né? Ele vai te dar uma fotografia da sua vida do hoje. Você vai fazer uma circunferência e nessa primeira circunferência, eu quero que vocês, vai ser de número 1, boa noite, Maria de Bey, o exercício da primeira circunferência vai ser o desperdício. O que é essa primeira área? Faz a circunferência, escreve desperdício. Em que você vai pensando, em que você está desperdiçando o seu tempo? Em redes sociais? Ou você está matando tempo? Você está jogando fora? Com o que você está desperdiçando o seu tempo? Nesse exercício, pessoal, essa é a primeira esfera. Eu vou dar, boa noite, eu vou dar para vocês, nesse exercício, ó, vocês vão ter, por exemplo, vocês vão ter R$100 para distribuir entre essas 7 esferas da vida, que vai dar a fotografia da vida para vocês. Desses R$100, a primeira esfera é o desperdício. Em que vocês estão desperdiçando a vida de vocês? Desses R$100, qual que é a porcentagem que vocês estão desperdiçando? Depois, quando a gente terminar de fazer todas as esferas, vocês vão poder remanejar esse dinheiro, desses R$100 que eu tô dando para vocês. Mas o desperdício, pensa agora o que vocês acharem, já coloca na questão de desperdício, desperdiçando com redes sociais, ou ficando à toa mesmo, ou vendo Netflix demais, né? Matando tempo, jogando fora. Eu quero que vocês colocam isso para mim. Quantos que vocês estão gastando? É R$10 desses 100? É 20? É 30? É 50? Como que tá a questão do tempo de vocês? Quando vocês já tiverem colocado, já fala para mim, já para eu passar para a segunda esfera, pra gente poder ir analisando. Já decidiram? Ó, a segunda esfera que eu quero que vocês desenhem nesse papel, o que vai ser? Vai ser a questão de aproveitar a vida. Escreve aproveitar a vida nessa segunda circunferência, na segunda esfera. E ver quanto desses R$100, né, que vocês colocaram o primeiro desperdício, agora para aproveitar a vida, quanto que vocês estão investindo para aproveitar a vida desses R$100. Vocês, né, fazendo o que aproveitar a vida seria vocês fazerem o que vocês gostam, né, pessoal?
O quanto que vocês estão aproveitando a vida. Depois, lembrem que depois vocês podem remanejar esse dinheiro quando finalizar, se tiver achando que está faltando. Ok, vamos passar para a terceira esfera, né? Que vai ser dessa fotografia, desse mapa da sua vida do hoje. É a questão de evolução. O quanto de dinheiro que você está gastando, né? Com cursos, estudando, aprendendo algo que você goste, algo novo, com autoconhecimento. O quanto que vocês estão investindo nessa questão de evolução, de consciência, para você se tornar uma pessoa melhor. Essa é a nossa terceira esfera. Vê de quanto desses R$100 você está investindo e coloca a realidade do hoje. Quando vocês estiverem terminando, me fala para a gente poder passar para a quarta esfera. Ok? Bom, pessoal, a quarta esfera que eu quero que vocês desenhem é a questão do trabalho com propósito. O que é o trabalho com propósito? O que vocês estão contribuindo para o mundo, né? Isso é questão de humanidade também. O que vocês estão oferecendo para o mundo, né? Fazendo com propósito, com missão de vida, se vocês já descobriram alguma coisa em relação a isso. Coloquem parte desses R$100 nessa esfera. Você está trabalhando com a sua verdade. Pode ser a verdade do hoje, porque de acordo com a gente torna-se consciente ou evolui a consciência, né? A nossa verdade pode mudar também. Isso não tem a questão de certo ou errado, ok? A quinta esfera é a esfera das finanças. O quanto você está investindo em aprender a gerenciar investimento, a controlar os seus gastos. Quanto desses R$100 você colocaria nessa esfera da sua vida? Boa noite, Liese. Nós estamos fazendo um exercício para você ter uma fotografia da sua vida, um mapa da sua vida do hoje. Se você quiser participar, pega papel e caneta, tá bom? Bom, pessoal, a próxima esfera é a questão dos relacionamentos. Isso, relacionamentos em geral, tanto família, amoroso, cônjuge, amigos, né? O quanto vocês estão investindo desse dinheiro, desses R$100, coloca para mim. E vão analisando. Boa noite, Júnior. Vão analisando o quanto que vocês estão nessa questão da área dos relacionamentos. Quanto que vocês estão investindo em tempo, né? Porque depois que vocês terminar, nós vamos para a nossa última esfera. Boa noite, Paulinha. Nós vamos para a nossa última esfera. E essa sétima esfera, você vai colocar algo que seja relevante para sua vida, sem ser... Nomeia o que você achar melhor. Dá uma olhada nessas outras esferas que a gente já colocou. Boa noite, Paulinha. Coloca e vê o que você colocaria mais. Essa esfera é da sua escolha, entendeu? Você pode colocar um autocuidado, né? Você cuidar do seu corpo, você, né, cuidar da sua saúde. O que você acha que você tem que colocar? Boa noite, Fran. O
que você acha que você tem que colocar nessa 7ª esfera? Fran, nós estamos fazendo um exercício de um mapa da sua vida, da fotografia da sua vida, com várias esferas, analisando. Se você quiser, você pega um papel e caneta, tá bom? Para poder participar. Boa noite, Arissa. Então, nessa 7ª esfera, vocês vão colocar, escolher uma área, vou dar um tempinho a mais para vocês, que vocês acham que seriam relevantes, né, na sua vida. E vocês vão distribuir esse dinheiro, quanto que você está investindo. Aí depois que vocês terminarem de colocar em cada esfera o dinheiro, boa noite, Hugo, vocês colocarem em cada esfera a quantidade dos R$100 do dinheiro, vê se em algum lugar você acha que você tem que remanejar, ou se deu para espalhar esses R$100 em cada uma dessas 7 esferas, para a gente ter um mapa da sua vida, de como que tá a situação, onde que você está investindo mais tempo. Isso. E Gigi, é isso, você vai colocar, eu te dei R$100 e você vai distribuir nessas 7 esferas, tá bom? E aí, se você achar que colocou mais em uma e era mais em outra ou menos, você pode remanejar esse dinheiro, tá bom? Isso é só pra gente ter uma questão de dimensão do tamanho, né, de investimento que vocês estão tendo em cada área, se é realmente isso que precisa, que é necessário para você, né, e realmente isso é o que você vai focar, né? Porque aí nós vamos ver, vocês terminando de colocar o dinheiro. Olha aí, vocês conseguiram remanejar já certinho, já tá tudo ok. Acho que quem tá fazendo mesmo é a Mari, a Camila e a Angigi, que tá interagindo aí. Então, o que vocês vão ver? Vocês vão analisar agora qual que é a percepção geral sobre o investimento do seu tempo. Se você tivesse que tirar investimento de alguma esfera das 7 que nós colocamos, de onde que você tiraria o investimento? E onde que você colocaria? Que agora a gente vai analisar a situação. Vocês terminaram as 7 esferas, agora você vai ver de onde que você tiraria o investimento de alguma esfera, ou se não tiraria também, é só para vocês analisarem. E onde que você colocaria e quanto você vai tirar e colocar. Vou dar um tempinho para vocês analisarem, vocês vão dando o ok para mim aí. Aí quando vocês terminarem, vocês avisam pra gente ver a questão da ação prática. Estão conseguindo analisar? Oi, Sueli, ok? Camila, Mari e Angie. E aí, qual que é a ação na prática que vai significar você tirar esse investimento de um pote para o outro? Você sabe qual que é a ação que você vai ter que colocar? Qual que é a primeira atitude que você vai ter que tomar? Você sabe quando? Até quando que isso vai acontecer? Boa noite, Fran. Quando você vai tomar essa atitude, né? E quanto tempo? Se você, depois disso, você vai ter que tomar outra. Boa noite, Fran. Você vai ter que tomar outra atitude depois disso. E outra questão também que eu quero que vocês observem são quais ações você fará para aumentar o seu tempo gasto em atividades que você julga necessário. Vocês sabem quais ações que vocês vão ter que tomar, né, para colocar naquela esfera que você deseja aumentar o seu investimento? E também o que você deve deixar de fazer, né,
para poder dar mais atenção a outras áreas que você acha que você tem que diminuir o seu tempo. E aí, vocês já sabem o que vocês têm que fazer? Vocês querem compartilhar alguma coisa, em qual área, ou fazer alguma pergunta em relação a esse exercício? Vou beber uma água enquanto vocês pensam aí. Fran, é porque amanhã eu tenho um compromisso, que é aniversário do meu namorado, e eu adiantei para não deixar vocês com live. Aí eu avisei no story. Sempre quando tem uma mudança, eu aviso no story. Mas geralmente sempre será na quarta-feira, às 20 horas. Somente essa semana que teve essa questão desse compromisso. Então eu fiz uma enquete, o pessoal votou às 19 horas. Por isso que essa live está sendo hoje, terça-feira às 19, para vocês não ficarem sem lives, tá bom? Mas esse vídeo eu vou colocar ele no YouTube na quinta-feira, ele inteirinho, tá? Porque o Instagram só dá para colocar parte depois no IGTV, viu? E aí, pessoal? Repartir mais umas vezes as perguntas. Vou falar assim, gente. Então, a primeira pergunta é qual a sua percepção geral, né, do seu investimento sobre o seu tempo? Qual que é a sua percepção geral? Você analisou, você está investindo mais em cada área, né? E se você tivesse que tirar um investimento, de onde que você tiraria? Onde você colocaria? Quanto que você vai tirar e quanto você vai colocar? Outra pergunta. Qual ação na prática que vai significar você tirar o investimento de um pote para o outro, né? Você tem que saber qual atitude que você vai ter que ter em uma e qual atitude você vai ter que deixar de fazer. Quando você vai fazer isso? Até quando você vai tomar essa atitude? E também a outra pergunta que eu fiz, que eu deixei anotado, são quais ações que fará você aumentar o seu tempo gasto nas atividades que você julga necessário. Qual atitude que você vai ter que tomar para você investir mais tempo nessa área, né, nessa esfera da vida? E qual ação também que você vai fazer para diminuir o tempo na que você vai ter que diminuir, né? O que você vai ter que deixar de fazer. Conseguiu, Gi? Dá um ok para eu poder prosseguir. Para ver, por enquanto, o que vocês acharam desse exercício. Vocês acharam que conseguiu dar uma percepção realmente, essa metodologia de coaching, do que você está hoje, o que você está investindo hoje, em qual área, né, que você tem que investir mais tempo, né, a sua energia. E geralmente, uma pergunta que eu quero fazer para vocês, geralmente a área que está mais bagunçada da sua vida, vamos falar assim, que você não se sente realizada, essa área você está investindo menos tempo, você está investindo mais tempo? Boa noite, Laiane Antunes. Como que tá a questão dessa área? Porque esse exercício é para você ter um diagnóstico, pessoal, é um diagnóstico geral da sua vida hoje, né? Porque muitas vezes a gente fala, tá assim, tá assado, não tá do jeito que eu queria, mas a gente não vê essa questão do que a gente está investindo. Por isso que a gente coloca essa questão do dinheiro para a pessoa ter essa percepção. Vocês querem fazer alguma pergunta em relação a esse exercício? Porque hoje eu trouxe um outro também, né? Porque agora tá praticamente meia hora de live, às vezes dá pra gente fazer mais um. Vocês querem fazer alguma pergunta em relação a isso? Tem alguma dúvida em relação a essa questão da clareza, em qual esfera da sua vida você vai ter que ter mais... você vai dar prioridade agora, né? Porque o tempo e dinheiro é prioridade, né? O que você vai investir mais em você, né? Esse exercício é para vocês terem essa clareza.
Vocês querem fazer um outro exercício que chama equação de sucesso. Esse eu aprendi com o Jerônimo Temel também, nos meus coachings. Conseguiu ficar claro o foco para vocês verem onde que vocês vão focar? Realmente é isso. Você vai ter clareza, depois da clareza a gente foca no que é necessário e toma a atitude, né, que precisa ser feita. É assim. Porque muitas pessoas não conseguem ter atitude, por quê? Porque elas não têm clareza. Então, se elas não têm clareza, como que elas vão saber em que elas vão focar? Porque muitas vezes elas só falam assim, ai, não tô namorando. Ai, trabalho com o que eu não gosto. Mas e aí? Só isso não basta, né, pessoal? Então, é isso. Então, pessoal, olha as perguntinhas que eu vou fazer para essa questão da equação de sucesso. Boa noite, Arde Hortelã. Essa questão da equação de sucesso. O que ela vai falar? Ela vai fazer uma soma de tudo que você deveria estar fazendo ou que você não deveria estar fazendo. Ah, que bom, Marie Help. Boa noite, Carminha. Então, esse outro exercício, ele é muito simples. Porque o que você vai fazer agora? Pega um dessas esferas ou o que você separou que você tem que dar prioridade. Vocês já sabem o que você vai dar prioridade? Porque nós vamos já dar um outro passo para poder ajudar vocês em relação a isso. Já sabem? Boa noite, Silmares. Porque vocês sabendo o que vocês vão dar prioridade, o que nós vamos fazer? Você vai começar a escrever para mim agora algumas coisas, vou dar um tempinho para vocês. Tudo que você deveria estar fazendo para que isso vá para frente. Qual atitude? Começa a escrever as atitudes no papel. Né? Porque eu tô pegando na mão de vocês, hein? Depois, boa noite, Silmaras. Depois que a gente fez esse exercício de clareza, onde você tem que dar mais prioridade, agora vamos escrever qual atitude, tudo que você deveria estar fazendo para que isso for para frente. Vamos escrever primeiro o que você deve. Escreve 3, vou dar um tempo de 3, porque depois vocês com mais tempo vão escrevendo nessa folha. 3 coisas que vocês deveriam estar fazendo para que essa esfera da sua vida, né, ou então para que isso na sua vida se torne realmente prioridade, né, para isso alavancar, para você ter realmente sucesso nessa área. Escreve 3 atitudes. E depois de você escrever 3 atitudes, eu quero que vocês escrevam 3 atitudes que vocês deveriam deixar de fazer. 3 atitudes que vocês deveriam deixar de fazer que estão atrapalhando você nessa área. Agora, né, vou dar o tempo agora. 3 atitudes que vocês não deveriam estar fazendo nessa área que está atrapalhando vocês. Quando vocês terminarem, vão dando um ok para mim. Porque essa questão do sucesso em qualquer área é muito simples. Geralmente a gente tem que ver as atitudes que nós estamos tomando, que estão nos levando para frente, e as atitudes que nós estamos tomando, que estão nos levando para trás, né? Então a gente sempre tem que saber o que a gente tem que tirar e o que a gente tem que colocar para frente. Então depois que vocês escreverem, o que vocês vão ter que fazer? Oi, boa noite, Madre Bey. Vocês vão ter que fazer o quê? Você vai ver onde que você deveria estar dando mais foco nessa equação. Quando vocês foram escrever, vocês perceberam se tinha mais coisas que a sua mente estava falando que você estava fazendo para você chegar lá, ou que você estava deixando de fazer, ou atitude estava fazendo que estava atrapalhando vocês a chegarem lá. O que tá? Onde que vocês estão nessa equação? Vocês estão fazendo mais? É isso que eu quero que vocês saibam. Mais o que vocês devem fazer ou mais o que vocês não devem fazer? É muito simples, pessoal, essa questão da equação do sucesso. É só porque a gente tem que escrever, porque quando a gente escreve, a gente vai trazendo clareza pra gente, pra ver onde que a gente vai focar.
Vocês conseguiram? Porque vocês tendo a clareza, o que vocês vão fazer? Se vocês vão pegar e vão focar em que vocês vão ter que escrever, que eu gosto muito de escrever. Eu acho que a maioria das pessoas usa muito celular, mas quando a gente escreve e risca, eu acho que tem muito mais poder na nossa mente do que você colocar um despertador e tirar o despertador que você já fez, né? Então, vocês vão focar no que a equação deu mais pro positivo ou deu mais pro negativo, né? Se deu mais, querendo ou não, vamos aumentar, escrever o que mais, ver se vem mais alguma coisa na mente, o que mais vocês podem tomar de atitude para essa área desenvolver. Escrevem quando que vocês podem tomar essa atitude, se é a partir de hoje, vai colocando em frente das ações, se é a partir de amanhã, quanto tempo que você tem que tomar essa atitude. Porque é que a gente vai ver a questão da eficiência e da eficácia, né, pessoal? Porque se a gente não tiver clareza de quando agir, de quanto tempo a gente tem que estar agindo, quando a gente deve parar, então por isso que fica bagunçado, porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não especifica o tempo, quando, onde, como. Vocês compreendem? E aí, vocês já tiveram essa questão, conseguiram escrever mais atitudes? Vocês estão conseguindo ver a questão de datas, de metas? Porque a gente tem que colocar, pessoal, principalmente para essas coisas que a gente procrastina muito. Por que a gente procrastina? O nosso subconsciente, ele nos protege. Ele nos protege por quê? Porque a gente está na zona de conforto e a zona de conforto está muito confortável, vocês compreendem? Então, o que acontece? Ele vai nos proteger, porque quando você sai da zona de conforto, você vai perder algo. Muitas pessoas, elas ficam em determinado estado, às vezes até de depressão, crônicos. Por quê? Porque elas vão perder algo grandioso, que é para elas. Muitas vezes ela não tinha atenção e por causa daquela doença, daquilo, ela tá tendo toda aquela atenção. Então o subconsciente dela protege ela para ela não se curar. Então é uma coisa assim que a gente tem que se investigar muito. Mas ao mesmo tempo, quando você tá com vontade de sair da zona de desconforto, você vê a necessidade, você tem que ver o que eu vou ganhar com isso, do que eu vou me libertar. E se você não tiver conseguindo ver, agradecida, Maria Help, se você não tiver conseguindo ver, né, o que tá te protegendo, né, que eu falo, o que você tá perdendo, se pergunta o que me impede de conseguir aquilo, me superar nisso. O que me impede de? Porque esses dois exercícios que eu fiz com vocês, eles um complementa o outro, né, de coaching, pra gente ter, porque o coaching, ele nada mais é que metodologias, né, porque para terapia a gente utiliza ferramentas de acordo com o que é necessário, né, nós temos várias ferramentas, tem muita preguiça, Angie? Porque a preguiça, muitas vezes, o que acontece? A preguiça, a pessoa não vê uma motivação, né, ela não vê um entusiasmo naquilo. Às vezes ela já sofreu muito. Boa noite, Ceissa Lopes. Às vezes ela já sofreu muito. Então ela quer se autoproteger daquilo. Então ela tem preguiça, ou porque ela vê que aquilo não valeu tanta pena em outras situações do passado. Você entendeu? Então essa questão a questão de preguiça vai muito disso, né? A procrastinação e preguiça são coisas diferentes, mas assim, querendo ou não, elas são meio que como diz, que parentes, né? Foca em algo que suga muita energia e não é prioridade. Camila, focar em algo que suga muita energia e não é prioridade, o que acontece? Você primeiro, você tem que ver
realmente separar suas prioridades. Eu gosto de falar prioridades da semana. Você tem que ver, escrever. Eu gosto, como eu falei, eu gosto de agenda, pessoal. Eu ponho despertador só para acordar. Eu escrevo e vou riscando. Eu geralmente eu separo a semana, eu escrevo tudo que eu tenho que fazer e aí eu vou riscando. E aquilo vai me dando mais foco no que eu tenho que fazer, o que eu tenho prioridade. Depois que eu fizer isso, eu faço outras coisas, entendeu? Agora, a questão da procrastinação e da preguiça. Porque a procrastinação é uma coisa que vem do subconsciente, entendeu? É uma coisa de autossabotagem, que de acordo com o que você já passou, né, de situações do passado, o que acontece? A pessoa, é que nem o que eu te falei, ela vai perder muito se ela sair da zona de conforto, por isso que ela procrastina. Você tá conseguindo entender? A zona de conforto é o que ela tá hoje. Se ela mudar uma atitude, ela fala assim, pra que eu vou mudar isso? Eu já conheço. Aí vem muita questão do medo, também medo do novo, né? Ela se abrir pro novo. Porque muitas vezes ela não sabe o que é que ela ganha com isso. Porque quando ela sabe quando ela tem clareza do que ela vai ganhar com isso, do que ela vai se libertar, aí ela sai o subconsciente a libera da procrastinação, porque ela começa a ver que aquilo é maior, tem uma grandeza perto do que ela vai perder. Porque sempre quando a gente toma uma atitude diferente, ou a gente tem uma mudança na vida, lógico que a gente está perdendo algo, né? A gente está eliminando algo pra gente dar um próximo passo. É que nem quando você tá namorando e você vai pro casamento, tem uma diferença, né? Namoro, você ainda muitas vezes mora na sua casa, quando você vai casar, você vai perder um pouco da sua liberdade, né? Pode ser por causa do medo, gente. Porque a preguiça não, a preguiça é porque às vezes você tá até cansado mesmo, né? Você fez muita coisa, então você tá querendo ficar lá quietinho, entendeu? A questão do foco, Mari Help, primeiro é a questão da clareza, né? Então, eu acho assim, que depois desse exercício da sua vida e a gente fazendo a questão da equação, depois você volta, quando eu pôr no YouTube o vídeo e assiste, você pode fazer com outras áreas da vida, você vê a questão de onde que você deve focar. Porque você só vai focar depois que você tiver clareza. A pessoa não consegue focar sem clareza, você compreende? Agora, a questão do medo, Gigi, você tá procrastinando por causa dele, você tem medo de quê? O medo tá no futuro, é uma coisa que eu sempre falo. Se o medo tá no futuro, ele é uma coisa o quê? Que não existe, é sua mente que criou. Então você tem o poder de dizer pra ele, do mesmo jeito que eu te criei, eu te desfaço. Eu vou conseguir me superar. Gratidão, Mari Help. Eu vou conseguir, né, me superar e fazer o que deve ser feito. Porque muitas pessoas têm dificuldade de fazer o que deve ser feito. Igual eu falei, zona de conforto. Tá confortável, por isso que ela tem esse nome. Você já tá acostumado com tudo, tanto com os pontos negativos quanto com os pontos positivos. Muitas vezes é importante você tentar escrever, né? Igual eu falei, porque quando a gente passa pro caderno, a gente tá jogando energia naquilo, escrever o que tá te fazendo, ver o que são os pontos fortes e o que são os pontos fracos, né, de você tá naquela situação da zona de conforto. O que ela te traz de bom, o que ela te traz de ruim. Se você sair da sua zona de conforto e ir para onde que você tem que ir, o que vai te trazer de bom, o que vai te trazer de ruim. Coloca na balança, faz uma equaçãozinha. Tem mais ponto positivo ou tem mais ponto negativo? O que eu quero pra mim? É do mesmo jeito que eu te criei, eu te desfaço. Depois eu tenho até que escrever, que isso veio agora da minha cabeça, senão eu esqueço também, né? Então, a gente tem que falar pra nossa mente. A nossa mente, quando a gente começa, eu falo muito da meditação, a gente começa a meditar, a gente faz muito Ho'oponopono, a gente limpa essas memórias, né? Faz IFT, a gente vai conseguindo ter mais clareza, né? E como você tem mais clareza, você consegue focar, você consegue dar ordens pra sua mente, né? O simples mantrinha, muita gente fala, ai, mantra não adianta, mantra que não sei o que, é só falar. Lógico que você tem que sentir, mas quando você já fez muitas limpezas, você dá ordem, ela te obedece. Você fala assim, eu não tenho medo disso, isso não existe. Por que eu vou ter medo do futuro, sendo que o futuro não existe?
Eu vou pensar no hoje. Uma das coisas que mais me tirou da ansiedade foi a questão de eu focar um dia a cada dia. O que eu tenho que fazer hoje? Eu não vou pensar no amanhã. Eu focar apenas no hoje. Isso ajuda demais. O que eu tenho que fazer hoje? Ah, daqui uma semana eu tenho que fazer o quê? É grande demais que não sei o quê. Dá pra eu fazer alguma coisa pra essa coisa que é daqui uma semana, daqui um mês, hoje? Se dá pra eu implantar, eu escrevo lá na minha agenda ou ponho um lembrete no celular que eu tiver mais afinidade. Vocês compreendem? É muito simples, pessoal. Né? Vocês têm alguma pergunta a mais pra fazer? Porque nós já fizemos 2 exercícios, foi bem, essa live foi bem puxada, teve muita atividade, pus vocês para pensar, para raciocinar. O que vocês querem perguntar mais? Boa noite, Nayara. Vocês têm mais alguma pergunta? Porque se vocês não tiverem, eu acho que eu vou encerrar. Então, pessoal, muito agradecida, né? Semana que vem nossa live volta para quarta-feira. Sempre quando vocês que gostam das lives, sempre acompanhem os stories, porque eu sempre vou deixar, se tiver algum imprevisto, para não deixar de fazer a live da semana, eu jogo alguma informação no story que vai ser dia tal para vocês escolherem o horário, né? Que nem a Fran falou assim, não ia ser quarta-feira, tá bom? Então, gratidão, boa noite para vocês, tá?